Você foi ensinado a fugir da dor. Ensinaram você a evitá-la, anestesiá-la, disfarçá-la com distrações infinitas. Mas e se eu te dissesse que a dor que você tanto evita é o único combustível capaz de forjar uma mente verdadeiramente inabalável? Preste atenção, porque o que vou te mostrar vai contra tudo que lhe venderam sobre conforto e felicidade. Existe um momento específico, um ponto de virada silencioso, onde o homem comum escolhe fugir e o homem raro escolhe transmutar. E essa escolha única define tudo. A dor não é sua inimiga, ela é a matéria-prima da sua evolução. Mas você foi treinado para rejeitá-la, para medicá-la, para sufocá-la com prazeres baratos, redes sociais, álcool, validação externa, qualquer coisa que te distraia do eco profundo que a dor carrega. Sabe por quê? Porque um homem que sente dor e não foge dela, que a olha nos olhos e pergunta o que ela tem a ensinar, esse homem não pode ser controlado. Esse homem não implora por alívio. Ele cria significado a partir do caos. E isso, meu amigo, é perigoso para um mundo que lucra com a sua fraqueza. Aqui está a verdade que ninguém te conta. A dor é informação pura. Ela te diz onde você está vulnerável, onde precisa crescer, onde ainda existe apego, medo, ilusão. Mas a maioria das pessoas trata a dor como um alarme irritante que precisa ser desligado o mais rápido possível. E ao fazer isso, perdem a única chance de se tornarem algo maior. A dor não pede para ser evitada, ela pede para ser atravessada. E do outro lado dela, existe uma versão de você que o mundo ainda não conhece. Uma versão que não treme diante do caos, que não implora por estabilidade, que não se curva diante da pressão. Essa versão está esperando. E a porta de entrada é justamente aquilo que você mais evita. Então, se você está pronto para parar de fugir e começar a transmutar, continue aqui, porque o que vem a seguir não é para quem busca conforto, é para quem busca poder. Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer admitir. Você está constantemente tentando eliminar desconforto da sua vida. Acorda cedo e sente preguiça? Adia. Sente ansiedade diante de uma tarefa difícil? Procrastina. Alguém te machuca emocionalmente? Você se distrai, foge, culpa. E o que acontece? A dor nunca vai embora. Ela apenas muda de forma. Se transforma em vício, em raiva reprimida, em autossabotagem silenciosa. Porque a dor não desaparece quando você a ignora. Ela se acumula, fermenta, apodrece dentro de você até que um dia explode ou, pior ainda, te paralisa completamente. Sabe por que isso acontece? Porque você não foi ensinado a processar a dor. Foi ensinado a anestesiá-la. E cada vez que você faz isso, você enfraquece. Cada fuga é uma admissão silenciosa de que você não pode lidar, de que não é forte o suficiente, de que precisa de algo externo para suportar a si mesmo. E quanto mais você faz isso, mais dependente você se torna. Dependente de distrações, de validação, de qualquer coisa que te afaste do confronto interno. Mas escute isto. O homem que aprende a sentar-se com sua dor, que não foge, que não se distrai, que simplesmente observa o desconforto sem reagir, esse homem desenvolve algo raro. Ele desenvolve tolerância ao caos. E tolerância ao caos é o que separa os líderes dos seguidores, os criadores dos consumidores, os imparáveis dos eternamente quebrados. Porque quando você pode suportar a dor sem fugir, você pode suportar qualquer coisa. Rejeição, você processa. Falha, você extrai a lição. Traição, você recalibra. Nada te quebra, porque você aprendeu que a dor é temporária, mas a fuga é permanente. E essa é a alquimia. Você pega o chumbo da dor e transforma no ouro da resiliência, não eliminando a dor, mas atravessando-a conscientemente. Mas aqui vem a parte que vai te incomodar. A maioria das pessoas não quer força, elas querem alívio.
Querem que alguém lhes diga que está tudo bem, que não precisam mudar, que merecem felicidade sem esforço. E é por isso que a maioria permanece fraca. Porque força não vem de conforto. Força vem de fricção, de resistência, de escolher o difícil repetidamente até que o difícil se torne o seu estado natural. Pense em um músculo. Ele não cresce quando está relaxado. Ele cresce quando é rasgado, quando é forçado além do limite, quando dói. E então, no descanso, ele se reconstrói mais forte. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Cada vez que você enfrenta a dor sem fugir, você está rasgando as fibras da sua mentalidade antiga. E quando você descansa, reflete, processa, você se reconstrói mais forte, mais sábio, mais imune ao que antes te destruiria. Mas se você sempre escolhe o caminho fácil, se sempre evita o desconforto, seus músculos mentais atrofiam. Você se torna frágil, reativo, incapaz de suportar pressão. E o mundo não tem piedade dos frágeis. O mundo os engole, os usa, os descarta. Então, aqui está a escolha. Você pode continuar fugindo, anestesiando, distraindo. E um dia, anos depois, você vai olhar no espelho e não vai reconhecer o homem que se tornou. Fraco, ressentido, dependente, ou você pode fazer o oposto. Você pode escolher a dor conscientemente, pode escolher o treino difícil, a conversa desconfortável, o silêncio interno que te obriga a encarar quem você realmente é. Pode escolher processar, em vez de evitar. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de ser vítima das suas circunstâncias e se torna arquiteto da sua identidade. Porque agora você sabe que pode suportar qualquer coisa. E quando você sabe disso, você se torna imparável. Agora vamos mais fundo. Porque existe um tipo de dor que a maioria das pessoas nunca enfrenta. Não é a dor física, não é a dor emocional momentânea, é a dor existencial. Aquela sensação profunda de vazio, de falta de propósito, de solidão mesmo cercado de pessoas. Essa é a dor que mais assusta, porque ela não tem uma causa clara. Não há ninguém para culpar, nenhum evento específico que você possa apontar e dizer, foi isso que me quebrou. É apenas um buraco dentro de você, um eco silencioso que diz, você não sabe quem é, você não sabe por que está aqui, você está perdido. E a maioria das pessoas, quando sente isso, entra em pânico. Elas correm para relacionamentos que não fazem sentido, para carreiras que odeiam, para vícios que as consomem, qualquer coisa para preencher o vazio. Mas aqui está o segredo, esse vazio não é o inimigo, ele é o portal. Porque quando você senta nesse vazio sem tentar preenchê-lo, quando você permite que ele exista sem resistência, algo poderoso acontece. Você começa a se ouvir de verdade, não a voz condicionada da sociedade, não as expectativas dos outros, mas a voz profunda que sempre esteve lá, abafada pelo ruído. E essa voz te dirá coisas que você não quer ouvir. Te dirá que você está vivendo uma mentira, que você está perseguindo coisas que não importam, que você está se traindo por aprovação. E isso dói mais do que qualquer rejeição externa, porque é a rejeição de si mesmo. Mas se você suportar essa dor, se você processar essa verdade, você terá acesso a algo que pouquíssimos encontram. Propósito real. Não o propósito que alguém te vendeu, mas o propósito que nasce da sua essência. E quando você tem isso, nada pode te quebrar, porque agora você sabe por que está aqui. E um homem com propósito é um homem inabalável. Mas aqui está o truque final. A dor não é para ser vencida, ela é para ser integrada, porque você nunca vai eliminá-la completamente. A vida é dor, perda, rejeição, falha, decepção. Isso é parte do pacote. E se você acha que o objetivo é chegar a um ponto onde nada mais dói, você está perseguindo uma ilusão. O objetivo não é não sentir dor. O objetivo é não ser destruído por ela.
É desenvolver uma relação com a dor onde você a reconhece, a respeita, a usa como combustível. Isso é alquimia mental. Você não elimina o chumbo, você o transforma. Pega a raiva e a transforma em disciplina. Pega a tristeza e a transforma em profundidade. Pega o medo e o transforma em foco. E quanto mais você faz isso, mais poderoso você se torna. Não porque você não sente mais, mas porque você sente tudo e ainda assim se move. Sabe como é caminhar pela vida sem ter medo da dor? É como caminhar sem correntes. É como estar em uma sala onde todos estão apavorados e você está calmo. Não porque você é melhor, mas porque você já atravessou o inferno e sabe que pode fazê-lo de novo. E essa confiança, essa certeza interna é o que separa os fortes dos fracos. Os fracos fogem da dor. Os fortes a usam como matéria-prima. E você precisa decidir agora de que lado você está, porque a dor vai vir de qualquer forma. A única questão é se você vai fugir dela ou se vai transformá-la em poder. Se vai deixá-la te destruir ou se vai deixá-la te forjar. A escolha é sua, mas saiba disso. Cada vez que você escolhe a fuga, você se enfraquece. E cada vez que você escolhe a transmutação, você se fortalece. E um dia, se você continuar escolhendo força, você vai olhar para trás e perceber que a dor foi a melhor professora que você já teve, porque ela não te ensinou a evitar, ela te ensinou a suportar. E quem pode suportar tudo pode conquistar tudo. Mas vamos ser honestos. Você não está aqui porque quer ouvir mais uma palestra motivacional vazia. Você está aqui porque algo dentro de você já sabe que precisa mudar, que não dá mais para continuar fugindo, anestesiando, fingindo. Você sente o peso da sua própria fraqueza e isso te incomoda. Bom, porque o desconforto é o começo. O desconforto é o sinal de que você está pronto para algo mais. E esse algo mais não é conforto, é maestria. Maestria sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre sua resposta ao caos. Porque o mundo não vai ficar mais fácil. As pessoas não vão parar de te decepcionar. A vida não vai parar de te testar. Mas você pode se tornar alguém que não precisa que o mundo seja fácil. Alguém que não precisa que as pessoas sejam perfeitas. Alguém que não precisa que a vida seja justa. Você pode se tornar alguém que simplesmente é forte o suficiente para lidar com tudo isso. E quando você chega a esse ponto, quando você se torna esse tipo de homem, algo extraordinário acontece. Você para de implorar por circunstâncias melhores e começa a criar realidades melhores. Porque agora você entende que não é o que acontece com você que importa, é o que você faz com o que acontece. E isso, meu amigo, é liberdade verdadeira. Não a liberdade de não sentir dor, mas a liberdade de não ser controlado por ela. A liberdade de sentir tudo e ainda assim escolher sua direção. Isso é poder, isso é o que significa ser inabalável. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar fugindo? Ou vai finalmente encarar a dor que você tem evitado? Vai continuar se distraindo? Ou vai sentar no silêncio e processar o que precisa ser processado? Porque a porta está aberta, mas você precisa atravessá-la. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode sentir sua dor por você. Ninguém pode crescer por você. Isso é seu. E, se você escolher atravessar, se você escolher transmutar, você vai descobrir algo que poucos descobrem. Você vai descobrir que a dor não era o inimigo, era o combustível. E do outro lado dela, existe uma versão de você que é imparável, intocável, inabalável. Essa versão está esperando. A pergunta é, você está pronto para encontrá-la? Se a resposta for sim, então pare de ler e comece a agir. Escolha uma dor que você tem evitado, uma conversa difícil, um hábito que precisa mudar, um medo que precisa ser enfrentado, e faça isso hoje, não amanhã.
Hoje. Porque cada dia que você adia é um dia a mais que você permanece fraco. E você não veio até aqui para permanecer fraco. Você veio para se tornar inabalável. Então vá, atravesse a dor. E do outro lado, nos encontramos. Não como vítimas, mas como guerreiros. Não como fugitivos, mas como alquimistas. E quando nos encontrarmos lá, você vai entender. A dor não era o fim. Era apenas o começo de quem você realmente pode ser.